Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Olá. Boa noite, boa noite. Hoje a nossa palestra é com o nosso querido Robson Ferrer, nosso convidado da noite de hoje. E eu vou convidar ele agora para poder participar junto conosco a nossa prece inicial, tá bom? Cadê Robson? Oi. Então, como ele não chegou ainda por aqui, vamos fazer a nossa oração, porque daqui a pouco ele chega. Ele ainda não entrou. Então, vamos abrir aqui nossa mensagem da reflexão com Jesus, para poder darmos início à nossa live hoje. Súplica à misericórdia. Jesus, Mestre amado, Tu, Senhor, que nos mostrasse o caminho da redenção e da evolução espiritual, quando humildemente percorrestes a via de dor na direção do Gólgota, dando-nos o exemplo de como seguirmos em direção ao Pai. Senhor, mensageiro divino, derramai o Teu amor sobre nós, para podermos caminhar seguindo o Evangelho, não apenas com os lábios, mas com as atitudes condizentes daqueles que procuram crescer para as verdades eternas, crescer para a realidade do Espírito, porque nós, aprisionados na carne, não conseguimos às vezes caminhar seguros em direção à redenção. Por isso, Mestre, pedimos que, por acréscimos de misericórdia, lance sobre nós os fluidos de amor, para que possamos, Senhor, seguir firmes e convictos na direção do reino, da luz, da tua morada, de onde certamente o teu coração magnânimo derrama as lágrimas de compaixão pelas nossas misérias. Que assim seja e assim será. Que Jesus, amado Jesus, envolva todos nós essa noite, envolva também o nosso querido Robson Ferrer, que essa noite vai fazer a nossa palestra, que o tema será renova-me dia a dia. Que Jesus abençoe a ele, abençoe a nossa noite, nos dando paz, equilíbrio e saúde. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Deixa eu fazer o convite aqui ao meu querido. Já vai aceitar para entrar conosco essa noite. E agora, você está me ouvindo? Agora estou. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo super bem. Ah, que bom, graças a Deus. Tá tudo bem por aí, né? Tudo em paz, graças a Deus. Tudo tranquilo. A gente Estava preocupada. tá, graças a Deus. Então, ótimo. Então, vamos começar, né, nossa palestra Renovando-me Dia a Dia, não é Ren- isso? Isso. Isso. Então, a palavra é sua, porque eu lhe procurei aí, não achei, fiz a prece inicial. Para a gente não demorar muito, porque a gente só tem uma hora, né? Pouquinho tempo. Tá bom. Se preocupe E não no que hoje eu final, vou. faz a oração, porque daquela vez a gente terminou, ó, e aí a live Prome- cancelou, nós dois. Prometo que eu vou ficar atento ao horário. Vou ser Tá, breve até para dar perguntas
a oportunidade às perguntas, tá Maravilha. bom? Tá bom. Só perguntando aqui ao vivo, aquele nosso encontro com relação à caneca espírita tá de pé, meu bem? Pode continuar essa palestra, depois a gente conversa. Então tá. Inicialmente, boa noite a todos, a todas, muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. É Amém. sempre uma alegria poder retornar à Casa de Caridade, Coração de Maria, para nós falarmos sobre a doutrina espírita. E hoje, em especial, nós vamos tratar de um tema extremamente necessário para os nossos dias. Ele é urgente e premente, porquanto todos nós que pensamos na possibilidade da regeneração da Terra, não podemos descuidar da necessidade desta renovação no dia a dia. E pensando na possibilidade de refletirmos sobre esta proposta, nós trouxemos então uma mensagem do livro Fonte Viva, que eu acredito que seja da maioria do conhecimento de todos, que é psicografado por Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel, no qual ele vai nos brindar com inúmeras mensagens, todas elas fundamentadas no Evangelho de Jesus e a partir de algumas citações do próprio Evangelho, quando não de alguns dos discípulos de Jesus. Hoje, em especial, é a de número 107, que eu acredito que alguns de vocês, os presentes, já tenham tido a oportunidade no Evangelho, na leitura em casa, antes de dormir, ter lido essa mensagem. Renovemo-nos dia a dia. E quão importante é ela para nós, considerando o processo de ascensão pessoal e coletivo no qual todos nós estamos fazendo. E então, como lhe é de característica, ele vai se apropriar sempre de uma citação que normalmente ele vai se respaldar em Paulo de Tarso ou então nas próprias citações de Jesus a partir dos escritos dos discípulos. Esta em particular, ele começa falando sobre Romanos, Paulo fazendo a citação em Romanos 22, 12, 2. E olha o que ele diz inicialmente, isso já naquela época. Ele diz assim: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observemos que já na época de Paulo de Tarso, e ele para nós é um dos grandes exemplos do Evangelho, dessa transformação, dessa mudança no dia a dia, considerando que todos nós conhecemos mais ou menos um pouco da sua história, quando da personagem ou da personalidade de Saulo de Tarso, em que ele fora o primeiro perseguidor dos primeiros cristãos da época, e depois daquela famosa passagem na estrada de Damasco, em que aquela voz lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, a partir daí, tendo esse contato direto com Cristo, considerando que ele questiona: quem sois? E a voz lhe responde: eu sou Jesus a quem persegues. E a partir daí ele compreende o sentido da sua existência, do seu trabalho, e ele vai fazer uma mudança no dia a dia, dentro de um período mais ou menos, de acordo com os evangelistas, de 40 anos, em que ele vai fazer esta renovação, esta transformação no dia a dia. E quando ele já alcança essa condição moral e espiritual, em que ele está escrevendo as suas cartas aos romanos, considerando que ele foi o grande divulgador do cristianismo nascente, e depois de uma certa idade, já não podendo mais voltar àquelas cidades e comunidades que ele abrira às igrejas, e uma delas, a própria Roma, ele então vai escrever suas cartas, as chamadas cartas paulinas. E uma dessas cartas, justamente a dos romanos, ele vai fazer essa consideração. Eu só vou repetir para a gente fixar o ensinamento. Ele diz assim:
transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso ele já mostra à época que muito mais do que a transformação da aparência, do elemento exterior, é preciso que nós nos renovemos de dentro para fora. Basicamente, a proposta, como ele o fizera e como fora na base dos ensinamentos do Cristo, esta proposta é que nós, igualmente, que nos dizemos seguidores do Cristo, que fizéssemos esse movimento para a transformação da nossa mente, da nossa capacidade de pensar, de refletir, para entender o sentido da vida, ou como hoje nós falamos, do ponto de vista do conhecimento da doutrina espírita, a chamada reforma íntima. Quando nós falamos de reforma íntima, nós estamos nos atendo exatamente a essa renovação da nossa mente, da compreensão do sentido da vida e da própria existência, da finalidade da reencarnação para cada um de nós, espíritos fadados à perfeição, considerando que fomos criados na simplicidade, na ignorância, para atingirmos esse ideal maior da evolução, que é a perfeição. Para tanto, é preciso que nós nos conheçamos. E transformar-se pela mente significa dizer no autoconhecimento. E, infelizmente, embora passados mais de 2000 anos, nós ainda estamos presos a uma mudança transitória, temporal e externa, mudando as feições físicas, mas não as comportamentais. Então ele vai dizer que quando nós assim o fazemos, nós passamos a compreender quão boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Porque todo o caminho que nós estamos fazendo é exatamente para esse grande encontro com o nosso Pai que está nos céus. Para tanto, é preciso que façamos essa mudança ou esta reflexão verdadeira para que nós nos percebamos aonde e quando devemos fazer o movimento de mudança e de transformação. Então, a partir dessa citação 12, no versículo 2 da carta de Romanos, Emmanuel então vai se propor a discorrer sobre a necessidade desta renovação no dia a dia. E nesse particular eu diria a vocês que esta é para mim particularmente, em que pese a quantidade de mensagens que tem no livro Fonte Viva, essa é para mim a mais significativa. E que a gente pode fazer uma associação com o capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, do Sede Perfeito. Porque essa renovação constante que nós fazemos no dia a dia nos levará inevitavelmente à perfeição, tal qual Jesus propôs: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. E aí está o desafio de todos nós nesse movimento de ascensão moral e espiritual, ou como dissemos um pouquinho antes, o movimento da reforma íntima, tão necessário para que nós tenhamos uma sociedade melhor, mais justa, mais feliz, mais equilibrada e mais vivente dos ensinos das leis de Deus. Porque quanto mais renovado igualmente eu estiver, mais consciente eu estarei em relação às leis de Deus. Então, a partir daí, Emmanuel vai fazer as seguintes considerações. Como a mensagem ela é bem curta, dá para a gente fazer alguns apontamentos a cada um dos parágrafos. Ela diz assim: não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. E olhando para a nossa realidade coletiva, o que nós mais vemos e percebemos é exatamente essa transformação aparente na feição exterior. Esquecidos que muito mais do que o exterior, é preciso que nós nos renovemos de dentro para fora.
Esse é o significado principal da mensagem de Emmanuel, a de número 107. Mas seguindo, ele vai dizer algo que é muito interessante e que todos nós deveríamos parar para refletir um pouco quanto a essa questão. Ele vai dizer assim: mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidades. E observem que é o que nós mais procuramos enquanto estamos encarnados na experiência corporal. Mais títulos, mais considerações pessoais ou sociais, estamos mais em busca dos recursos financeiros, dos prazeres momentâneos que a vida pode nos favorecer a partir dessas conquistas, e esquecemos que muitas vezes, e é o que acontece quase sempre, são agravos de responsabilidade, considerando os muitos escândalos que ocorrem por conta desta realidade que nós somos tomados, porque ainda não estamos no nível moral e espiritual para sabermos lidar com essas experiências da riqueza, da beleza, dos títulos, sejam eles títulos intelectuais, sejam títulos profissionais, em que a gente se deixa levar por essas facilidades e esquecemos de que nós temos uma realidade espiritual a ser vivida e a ser construída. Isso nos faz lembrar, igualmente, aquela citação também de Emmanuel, juntamente com Chico Xavier, quando ele vai propor a necessidade de nós termos os nossos currículos espirituais, coisa que a gente não se propõe a fazer e a desenvolver e conquistar enquanto nós estamos no caminho, na experiência corporal. E esse título ou esse currículo espiritual se dá na medida em que nós fazemos inicialmente esse enfrentamento, essa mudança de comportamento e de valores a partir de uma real identidade com a nossa condição de espíritos imortais. Porque enquanto eu não me identifico com esta realidade de espírito, as minhas necessidades, as minhas buscas, o meu tesouro ainda serão voltados para as coisas exteriores, ou essas feições que nos trazem prazer, felicidade momentânea, um certo gozo, um certo domínio e poder, mas que em verdade não nos capacita para vivermos dessa excelsitude, dessas glórias do reino de Deus. Por isso que ele vem mais uma vez a nos chamar a atenção quanto a esta realidade e necessidade da renovação diária, porque não basta que isso aconteça no momento da dor e do sofrimento, quando nós estamos na crise ou na perda desses bens. E quase sempre nós assim o fazemos. Procuramos as nossas melhorias, a nossa transformação, quando nós estamos ou em uma determinada fase da vida, que sabemos que já esgotamos todas as possibilidades de conquistas materiais, e aí a partir daí queremos fazer um investimento da mudança de uma noite, de uma hora para outra, do dia para a noite, ou então quando nós somos tomados de surpresa por uma experiência atroz, difícil. Porque se eu vivi toda uma vida pautada na conquista desses bens externos, como é que de uma hora para outra eu vou voltar a atenção para as coisas internas? Percebem? Então não dá para a gente mudar da noite para o dia, simplesmente porque ouvimos falar desta realidade. Mas, sobretudo, a partir de uma reflexão contínua, tal qual acontecera com Paulo de Tarso, que a partir daquele encontro citado na estrada de Damasco, aquela voz
em lhe dizendo que era Jesus, e ele toma conta de si mesmo, ele então vai perguntar: Senhor, olha que processo de transformação fez esta alma, em que pese que ele já se encontrava mais ou menos preparado para tal. Ele não veio pronto, ele se fez no caminhar. Ele então questiona para vós: Senhor, que queres tu que eu faça? E a primeira determinação é: vá para a cidade de Coríntios, onde ele se dirigia, e lá aguarde que alguém vai entrar em contato com você. Para quem já leu o livro Paulo e Estevão, saberá que foi Ananias a quem ele fora à cidade para prendê-lo. E aí depois, 3 dias depois, vem Ananias, que se apresenta para ele, e a partir dali começa todo um processo de mudança e de renovação daquela alma, daquele espírito. E ele vai para o deserto, e lá ele permanece em torno de 3 anos, em profundas reflexões, renovando-se a cada dia, trabalhando com o tear, trabalhando com as questões manuais, até que ele tomasse pé de si mesmo, entendesse o sentido da vida e a partir daí ele pudesse iniciar o trabalho que estava para ele determinado, que era levar a mensagem do Cristo, tal qual ele fizera no que se refere à mensagem do seu antecessor, que foi... esqueci agora. Antes de Jesus veio... Quem me lembra? Fugi. Moisés, obrigado. Que de vez em quando eu tenho umas falhas mentais. Então, assim, ele defendeu com toda a força, com todo o empenho, a lei do Torá. Moisés, quando descobriu Jesus, e ele achava que Jesus era um grande opositor de Moisés, ele então tem aquele insight, depois dessa conversa com a voz, e ele disse que Jesus realmente seria aquele que estava sendo esperado pelas Escrituras para essa mudança de renovação na terra. E então ele vai ser o seu primeiro trabalhador verdadeiro em que ele levaria a mensagem do Cristo. Então, mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto, o que todos nós queremos. E nesse ponto, eu recentemente eu ouvi uma frase bem interessante quando se tratou da questão do racismo, em que alguém dizia assim, uma daquelas repórteres que estavam no Globo Repórter, agora na sexta-feira, ela diz assim: a gente precisa sentir o desconforto no nosso conforto. Eu achei uma frase tão impactante e que eu acho que ela cabe muito bem aqui. Essa transformação, essa renovação, tem que obrigatoriamente passar por esse desconforto no nosso conforto. Seria mais ou menos o seguinte: enquanto eu estiver na minha zona de conforto, dentro daquilo que eu chamo de segurança, de status quo, em que tudo tenho para mim, eu não vou entender a dificuldade do outro, nem me lançarei no sentido de ajudar essas pessoas. Porque só o discurso, por si só, não adianta. Como diz o próprio Evangelho, arrepender-se por si só não resolve o problema. Mas é preciso que você vá se desculpar e se reconciliar com seu adversário. Porque senão, deixa-se de ter sentido. Perde-se o valor do arrependimento. Mas seguindo, ele vai dizer: renovemo-nos por dentro. E é importante que eu compreenda a necessidade desse movimento de dentro para fora. Que na questão 919 está muito bem explícita, muito bem detalhada, e que eu não vou me ater, porquanto creio eu que a maioria, se não a totalidade, conhece muito bem. Para aqueles que ainda não conhecem, eu sugiro o Livro dos Espíritos nessa questão 919, porque ele vai nos dar
os Espíritos vão nos dar o caminho, a proposta desta renovação de dentro para fora. Mas seguindo, ele diz assim: é preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrima, tal qual ocorrera com Paulo de Tarso. Para que ele chegasse à condição de estar escrevendo aquelas cartas às comunidades pelas quais ele passou e fundou as igrejas, foi preciso que antes ele tivesse feito com suor, lágrimas, com renúncia, com solidão, todo o caminho de ascensão moral e espiritual. E é preciso que a gente compreenda e entenda o valor desse livro e desta personalidade para a nossa vida. Porque seguir Jesus é, no mínimo, fazer o caminho que Paulo de Tarso fez. Ou, se quisermos, Saulo. Porque ele verdadeiramente se torna Paulo de Tarso quando ele torna-se renovado. E ainda assim, trazendo muitas das mazelas do Saulo de Tarso. Daí ele vai dizer em um determinado momento: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Para mostrar que ele ainda estava em processo de mudança, de renovação. Porque ela é contínua. É a chamada virtude moral. É a chamada transformação do ser, que não se dá em uma encarnação, que não se dá de uma hora para outra, porque passamos a acreditar na imortalidade da alma, na reencarnação, porque fazemos essa ou aquela caridade, porque nos doamos no nosso tempo para ajudar o menos favorecido, porque nos engajamos nas lutas sociais por uma questão de uma sociedade melhor, com menos racismo, com menos preconceito, sabe? Tudo mais que nós vivemos ainda hoje dentro dessa sociedade. Mostra quão pouco nós nos renovamos, em que pese igualmente a multiplicidade de igrejas e de propostas de transformação, mas nós ainda estamos na palavra que mata, esquecidos do Espírito que vivifica. E o Espírito que vivifica, o sentido pode ser viver Jesus na intensidade com que vivera Paulo de Tarso. Mas seguindo, ele vai dizer o seguinte: aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força do nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Ou seja, é preciso que você arregace as mangas e parta para a luta, tal qual nos apresentou nesse último sábado, e de uma forma magistral, o nosso companheiro Oscar Calmon, quando ele foi tratar sobre os desafios da luta, uma mensagem do livro de Joana de Ângeles, Lições para a Felicidade. Então, quando ele nos apresentou, uma vez que ele está aqui presente, seja bem-vindo, companheiro, essa mensagem para nós e essa reflexão, é para dizer que esse desafio da luta deve ser empreendido a cada dia de um novo dia, a cada amanhecer. Porque não é simplesmente pelas orações, pelas penitências, pelas rezas desta ou daquela forma, mas é preciso que eu faça o enfrentamento dentro de uma sociedade, por exemplo, corrupta, dentro de uma sociedade desleal, em que muito pouco nós vemos expressões de amor ainda, em que falta muito para essas pessoas menos favorecidas, e se eu não me engajo de dentro para fora, eu ficarei apenas como espectador, como aquele que propõe o caminho, mas que não faz o caminho. Então é preciso que, através da força do nosso trabalho, e a partir dessa serenidade, que é uma conquista também
da maturidade psicológica e emocional daquele pretendente ao reino de Deus, porque não se dará que não seja pela luta, pelos embates, pelo gênero de prova em você ter que testemunhar a sua mudança, o seu desejo verdadeiramente de mudança, ou do contrário, será tão somente conversa. Uma proposta que verdadeiramente não se concretizou. Dor e sacrifício, continua o autor espiritual. Aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. E aí eu pergunto aos 42 presentes na live: quem de nós considera a dor e o sacrifício, a aflição e a amargura como processos de sublimação do mundo espiritual, nos favorecendo a ampliação da nossa visão espiritual? Porque na primeira dor de dente, na primeira unha encravada, nós gritamos e choramos. Haja vista o que nós estamos vivendo hoje com a tão conhecida e falada pandemia. Quantos estão vivendo a dor e a aflição, seja pela questão da própria doença ou pela perda dos entes queridos, pela própria limitação da movimentação dentro de casa, e se afligem, se desesperam, que não conseguem ver como uma possibilidade, um recurso divino de ampliação desta visão espiritual, da necessidade desta renovação enquanto estamos de passagem. Aí ficamos na lamúria, na reclamação, na dor, na insatisfação, na rebeldia, contraindo maiores agravos para o futuro, seja encarnatório, como uma possível doença ou uma situação problemática, ou para as futuras reencarnações, a depender das escolhas que estejam fazendo a partir do livre-arbítrio. Porquanto a semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Então, a dor e o sacrifício, a aflição, a amargura, são processos do mundo maior para a amplitude da nossa visão espiritual. Mas eu só assim o vejo se eu tenho dilatada essa minha percepção do sentido da vida. Se eu consigo fazer o exercício desta renovação diária. Porque, do contrário, não adiantou ter passado pela experiência. Aí o que é que nos acontece? Uma nova pandemia, uma nova epidemia nos chega para nos chamar a atenção quanto à necessidade da revisão de valores. E é o que está acontecendo coletivamente, a fim de que o movimento de ascensão planetária possa acontecer. Possa de fato se dar, visto que está entrando nesse novo amanhecer de uma nova era, de bênçãos, de felicidades e de prosperidades espirituais, de conquistas não mais significativamente materiais, mas sobretudo e principalmente as de cunho espirituais. Mas ele adentra a finalização da mensagem dizendo assim: facilidades materiais, anotem, facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Olha que citação impactante. Não sou eu, Robson, que estou dizendo, mas é Emmanuel por Chico Xavier. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente.
E o que é que a gente mais busca? O que é que mais a gente corre atrás? A nossa vida encarnatória é dedicada, na maior parte do tempo, a quê? Às conquistas materiais. Às necessidades transitórias. E aí chegamos a uma dada fase da vida, na senectude, que dizem ser a melhor fase da vida, a boa idade, e a gente descobre-se vazios. Sem nenhum valor, sem nenhuma conquista que vai nos dar sustentação, equilíbrio para passarmos por esses dias. Porque hoje eu sou, na idade que eu tenho, que eu esteja, o somatório das minhas vivências durante o período do meu nascimento até esse momento presente. E não é porque eu cheguei à senectude, à boa idade, que eu vou me transformar de uma hora para outra. Não é porque eu tenho as minhas limitações de movimentação, por conta seja do isolamento social ou de outras possibilidades, às vezes até financeira, porque eu tive até a possibilidade de ter recursos materiais, porque está lá no Evangelho, não me lembro agora o capítulo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente só amealhou a fortuna material, não usufruímos como deveríamos, ou na quantidade que nós conseguimos obter, deixamos para os nossos herdeiros, para aqueles que ficaram, ou que tomaram posse dos nossos bens, e a gente não sabe como viver essa fase da vida. Infelizes, depressivos, angustiados, isolados, em que pesa a possibilidade de ir e vir, insatisfeitos e pensando, quando não reféns, presos no passado. Porque quando eu era jovem, quando eu tinha a sua idade, ai, se Deus me desse 20 anos a mais. Então, assim, quando a gente não vive nesse trânsito, movimento de autoconhecimento, eu jamais terei uma velhice, se me permite usar a expressão, feliz. Estarei tão atormentado quanto estava na adultez, na juventude, na infância. Porque cada fase é uma construção do que somos hoje. E se eu não me renovo educativamente lá embaixo, na infância, tendo essa visão de espírito, vivendo as necessidades do mundo, mas sem me prender a elas, e tendo também um olhar para as questões do espírito, eu não vou conseguir chegar a essa idade na condição de felicidade interna. E felicidade não significa dizer, obrigatoriamente, deixar de passar pelos desafios da luta. Como bem disse, eu já citei, Oscar Calmon, que está nos dando a sua presença feliz aqui conosco, e que é preciso que a gente reavalie e repense. Mas adiantando um pouquinho por conta do horário, ele ainda vai dizer, renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Que serviço incessante é esse, Márcia e demais? Se não o serviço do bem, tal qual vivera Paulo de Tarso, tal qual vivera Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros que podemos aqui eleger como ícones desse serviço no bem. E que eles nos servem de referência, nos serve de modelos. E então ele finaliza dizendo assim, apliquemo-nos à construção da vida equilibrada
em que a gente vai equilibrar necessidades materiais com as necessidades espirituais. Onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, Livro dos Espíritos, ou Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o dever. Na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Voltemos lá para o início do nosso encontro. Quando, diante daquele momento memorável, entre aquela luz que se fez na estrada de Damasco, questionando aquele homem perseguidor, doutor da lei, por que me persegues? E este então lhe questiona, quem sois? Jesus a quem persegues. A luz se faz naquele momento e ele, na consciência, equilibra-se e ele então questiona, Senhor, que queres tu que eu faça? Renovemo-nos no dia a dia significa dizer, no meu entendimento hoje, que ao amanhecer, tal qual ao entardecer, anoitecer, perguntemo-nos na acústica da nossa consciência, dentro daquilo que nós temos de mais verdadeiro e divino, perguntemo-nos, Senhor, que queres tu que eu faça? Porque se a gente não parte desse pressuposto, por mais conhecimento, por mais título, por mais conforto material, por mais conquistas que tenhamos e que nos dê essa segurança aparente de uma vida feliz, confortável, estável, mas não alcançaremos o passaporte para a entrada no reino dos céus. Portanto, pensemos sobre isso, reflitamos, para que quando desse retorno, que pode ser ainda nesse período da pandemia, ou logo mais, porque mais cedo ou mais tarde retornaremos, não adentremos a pátria espiritual com a sensação de falidos, de decepcionados, de consciência de culpa, ou pedindo a Deus, pelo amor de Deus, que me dê de volta o meu corpo, porque eu não sei o que fazer diante desta realidade. Que adentremos a vida espiritual com a consciência de espíritos que somos, porque vivemos em vida no corpo a nossa espiritualidade. É o que eu tenho para dizer, ora, agradecendo a todos a presença e dentre elas de Norma, nossa companheira que sempre nos segue, está aqui conosco, a Sueli Barreto, que eu também vi, a Oscar Calmon e tantos outros que estão participando dessa live. Márcia Sampaio, que sempre nos acompanham, e deixo em aberto para algumas perguntas que possa advir de vocês. Acho que a gente ainda tem um tempinho e que Eliane também Nogueira, seja bem-vinda, obrigado pela colocação. Nita, Neila, mas é com você, viu, Márcia? Senão eu faço que nem da última vez. Não, fique tranquilo. Alguém quer fazer alguma pergunta aí, gente, para ele? Oscar, obrigado, companheiro, pelas palavras de carinho. Mas eu queria uma pergunta. Gratidão, Jamile. Ela quer que você prece. Pergunte aí. Ainda tem um pouquinho para poder, Robson. Hoje eu vou pedir para ele fazer a oração que da outra vez ele começou e finalizou. E hoje ele vai fazer, sim, a oração linda para a gente. Alguém quer fazer alguma pergunta aí, pessoal? É por isso que eu... Uma pergunta para ele. Ele tá por isso que eu sigo. Como é que a gente pode... enquanto a pergunta não chega, como é que a gente pode nos renovar no dia a dia? E aí a gente pode fazer isso de várias formas. Uma delas, proposta por Santo Agostinho, é uma reflexão no dia a dia. Ao final do dia, melhor dizendo. Uma outra
o que fazer quando sentimos muita dor, tá? É dor E aí, física ou dor espiritual, amor? A sua seja dor um, física ou emocional? É Eliane física? Nogueira, tá? Seja uma, seja outra, Márcia, a gente pode considerar que toda dor que nos chega é um convite à reflexão de um comportamento, de uma ação que fugiu àquilo que a gente poderíamos chamar de normalidade. Quando a gente sente dor, é porque o corpo está dizendo, e ela coloca aqui dores físicas, é de que nós nos comprometemos com a nossa saúde, que fizemos alguma ação, se não uma ação imediata, agressiva, mas no decorrer da vida, de um certo tempo, que o corpo começou a reagir contrariamente. Ou seja, nós saímos do nosso equilíbrio, que o corpo estabelece como sendo saúde. Pode ser uma oportunidade de reflexão para me perguntar, Eliane, me parece, para que a dor e não por quê? O que fazer quando sentimos a dor? Nos autoavaliemos. Qual é o sintoma? A dor é sempre um sintoma de que algo não está bem, de que eu corrompi a lei, fugi dela. E aí você faz uma autoavaliação e entende que se ela está, ela não chegou do nada. E para ela sair, também não vai sair da noite para o dia. É uma construção. Enquanto ela não sai, eu vou fazer um movimento para vencê-la, mas tendo ela como amigo. A dor como amigo. É como disse Jesus: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. É se aliar a Deus. É ampliar a sua mente no sentido de saber que você não está só e que você não passa por ela sem que haja uma necessidade. Quanto tempo eu ainda tenho? Estou dentro do tempo. Mas aí dá para você responder mais essa aqui que ela está perguntando. Se este é um Robson, momento de mudanças de paradigmas, como podemos vislumbrar esperanças diante de comportamentos esdrúxulos, como temos visto nos noticiários? perfeito. A gente poderia Amor, simplificar trazendo uma citação do próprio Evangelho em que ele vai dizer: a cada um segundo as suas obras. A gente não precisa enlouquecer porque as pessoas estão enlouquecendo. A gente não precisa ter comportamentos esdrúxulos caso nós percebamos nos noticiários. Esse momento é um momento de oração, de silêncio, de muita atenção diante do que está acontecendo com essa pandemia. A pandemia que nós fazemos do ponto de vista dessas fake news, de toda essa realidade política e social, ela é muito mais grave, muito mais dolorosa do que propriamente a pandemia no que se refere à doença, em que pese que nós temos visto ela ceifar centenas de milhares de vidas. Mas todas essas vidas, dentro de uma compreensão doutrinária espírita, se estão ocorrendo, é porque há uma necessidade. E eu preciso entender a justiça divina para compreender que ninguém passa pela dor sem que haja uma necessidade de aprendizado. A esperança está, Elane, de que nós somos espíritos. E ainda que a pandemia, a doença, ceife a minha experiência no corpo, mas eu sou espírito, continuarei vivendo. E enquanto isso não acontece, eu entro em um estado de oração, de meditação, de um trabalho interno para me proteger do ponto de vista físico, vibracional, como também para ajudar aqueles mais necessitados. Porque você não pode ajudar alguém se você não estiver bem para ajudar. Não é uma visão egóica, egoísta. Salve-se primeiro e deixe os outros morrerem, não. Mantenha-se vivo para que você se salve e que você, por extensão, possa salvar outros tantos com os quais você esteja a caminho. Ou seja, dê
o seu exemplo de esperança, de confiança, e dentro das suas condições reais, dê a sua contribuição em favor do que está acontecendo hoje. Só não seja você aquele ou aquela que vai proporcionar mais ainda um movimento de loucura, de desequilíbrio, de produção da mentira que ora nós vemos. Porque Deus está separando a boa da má semente. Penso que com isso a gente consegue encerrar e amarrar pelo menos algumas ideias quanto à pergunta feita. E agora a gente pode partir para a nossa prece, a nossa oração. Pode. Então aproveita. Tá certo. Deixa eu botar então aqui uma música que eu escolhi aqui para gente começar. Procuremos então nesse momento fechar os nossos olhos, preferencialmente, não é obrigado, mas elevarmos o nosso pensamento a Deus, aos espíritos benfeitores, trabalhadores da Casa de Caridade Coração de Maria, que fica no Imbuí, aqui em Salvador, e envolvidos na energia do amor, doemos a nossa energia de amor, de saúde, para todos os nossos irmãos que aqui se encontram vinculados a essa energia de aprendizado e de crescimento. E pensando em Jesus, o nosso guia, o nosso modelo, oremos dizendo: amado Jesus, companheiro de todas as nossas existências, irmão e amigo de todas as horas, abençoa os nossos propósitos, nos fortalecendo em nossa fé e nossa confiança em Deus e permitindo que saiamos desta experiência melhores do que quando aqui adentramos. Abençoa-nos e protege-nos, assim como todos aqueles que estão passando pelas suas inúmeras dificuldades, dores e desafios. Que o nosso Pai que está nos céus possa proteger toda a nossa humanidade terrena, em particular aqueles que estão pelos atalhos da vida, corrompidos em si mesmo, visando tão somente as conquistas materiais e esquecidos de que são filhos de Deus. Abençoa esse momento da pandemia e todos aqueles que estão passando pela situação da dor, do sofrimento, da perda de entes queridos. Que sejam todos eles envolvidos em bênçãos de paz e de harmonia. Sendo assim, agradecemos a oportunidade presente, dizendo, para finalizarmos o trabalho da noite: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz e muito obrigado. Até uma próxima oportunidade em que estaremos juntos mais uma vez para falarmos da doutrina espírita, falarmos dessa mensagem que Jesus veio nos trazer e que nós a conhecemos como sendo a boa nova, a mensagem do Evangelho. É com você, Márcia, e obrigado pelo convite, pela oportunidade feliz. Eu que agradeço, você está sempre aqui conosco, trazendo sempre a sua fala, que nos traz esclarecimentos, né, e compreensão melhor do Evangelho, do Livro dos Espíritos. E quem acompanhou a gente essa noite, muito obrigada. Que Deus abençoe a noite de vocês. E até uma próxima live. Obrigada. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau. E tá de pé, viu? Se a sua pergunta foi para mim, tá de pé, viu? Vamos combinar.
a você. Isso Ah, mesmo. tá. Eu fiquei na dúvida. A Ah, gente não. vai conversar sobre. Um Sim, tá bom. abraço. Tchau, Tchau, um tchau. abraço. Tchau, pessoal. Até Tchau, a pessoal. próxima. Um abraço. Até. Até lá.